que alguém pode receber visões especiais de Deus? Essa é a pergunta que vamos fazer às pessoas. Também queremos saber se elas acreditariam em alguém que fizesse revelações condizentes com a Bíblia. Acreditaria sim. Acreditaria. Porque eu tenho, fé no caso, e eu acreditaria. Ah, sim. Sim. Que tem a ver com a Bíblia. Acho que acreditaria, mas só os profetas, né, têm visões de Deus. Acreditaria, por que não? Eu acredito que possa ter, assim, um mundo além, que você possa enxergar e possa ouvir outras pessoas. Não sei se pode ser Deus. Eu acreditaria, porque eu sou da igreja e eu creio quando Deus fala. Depois eu peço uma confirmação, né, para ver se essa pessoa está sendo usada mesmo por Deus para falar. Visões? Não. Mas diretamente para a pessoa, não. Acredito. Acredito. Eu acho que eu precisaria estudar bastante a Bíblia para poder estar debatendo de igual para igual com essa pessoa. Possivelmente, um dos assuntos mais interessantes é o assunto de profecia. Os profetas receberam uma responsabilidade tremenda. A responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus. Os profetas receberam essa mensagem e muitos deles escreveram. Outros transmitiram pela boca. Mas sempre tiveram a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus. O ideal seria Deus estar aqui falando, ou Jesus, ou quem sabe um anjo, ou se pudéssemos ouvir um dos profetas, ou apóstolos. Mas como não podemos fazer isso, isso não quer dizer que não podemos ouvir a voz de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 38, versículo 20, nós temos um conselho que nos vem do nosso Deus. As palavras de Jeremias, disse Jeremias, não te entregarão, ouve, te peço, a voz do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá e será poupada a tua vida. A mensagem para nós hoje ainda é, ouve, te peço, a voz do Senhor. Por isso, nos últimos 26 noites, nós sempre falamos que não queremos falar nossa voz, nossa opinião. Queremos ouvir a voz de Deus. E como sempre temos falado, quando eu estou falando, estão ouvindo a minha opinião que não vale nada. Mas quando estamos lendo a palavra de Deus, é a voz de Deus que nos fala. Teria sido muito bom ser como nossos primeiros pais no jardim de Éden. Cada dia Deus chegava e falava com eles pessoalmente, face a face. Porque eles estavam sem pecado. E eles podiam ouvir a voz de Deus. Mas aconteceu uma coisa triste na história. Quando eles pecaram, e depois de pecar, Deus chegou para falar com eles, mas eles fugiram. Não foi Deus que se retirou. Foi o ser humano que fugiu de Deus. Deus chegou para falar com eles e eles estavam escondidos. A Bíblia disse que quando Deus os chamou, em Gênesis 3:10, Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Fugiram do jardim de Éden e a Bíblia diz que Deus colocou anjos com espadas flamejantes, espadas de fogo, para guardar o portão, para o ser humano não voltar para o jardim de Éden, em seu pecado, e comer a árvore da vida, ou os frutos da árvore da vida, e viver para sempre perpetuando o pecado. E antes do dilúvio, os nossos primeiros pais tiveram o privilégio de vir para o portão do jardim de Éden, e comunicar-se com esses anjos e receber mensagens. Mas pouco antes do dilúvio, esses anjos saíram,
O jardim de Éden foi retirado. Mas Deus não deixou de falar com o seu povo. Como o povo de Deus não podia mais ouvir a voz de Deus e enfrentar a Deus e o ver face a face, Deus usou outros meios para falar com seu povo. Nós temos a história do Antigo Testamento de um homem chamado Saul. O profeta Samuel escolheu ele para ser rei de Israel. E durante algum tempo ele foi um rei poderoso da nação de Israel. E recebia mensagens de Deus. Mas depois ele desobedeceu a Deus. E Deus se retirou. E ele ainda tentou a receber mensagens, mas a Bíblia disse que Deus não comunicou-se com ele mais. E nós vamos ler nas Escrituras as maneiras em que Deus falava com ele. O Saul, o rei, estava enfrentando uma grande batalha, estava com muito medo e queria uma mensagem de Deus. Em 1 Samuel 28:6 disse: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Aqui temos as 3 maneiras que Deus falava com o povo no Velho Testamento. 3 maneiras que ele falava e agora não podia falar com ele mais nessas maneiras. Um dos meios foi sonhos. Eu creio que Deus ainda fala em sonhos. Eu tenho falado com pessoas que estão assistindo essa série, que receberam um sonho, mostrando que essa é a verdade. Temos que cuidar, todos os sonhos não são de Deus. Tem sonhos que vêm de Deus, tem sonhos que vêm do inimigo também. Precisamos cuidar, para não achar que tudo é de Deus. E tem sonhos, eu creio, que não vêm nem de Deus nem do diabo. São simplesmente sonhos. Quando eu estudava no colégio, tinha um aluno que tinha muitos sonhos. E ele acreditava que todos tinham significado especial. E um dia estávamos na classe e ele perguntou ao meu professor, que era um pastor, disse: eu sonhei ontem à noite. Ele contou o sonho, muito comprido. Disse: o que quer dizer esse sonho? O senhor pode fazer uma interpretação? E o meu professor disse: sim, eu vou dar uma interpretação. A interpretação do seu sonho é que ontem à noite, antes de dormir, você comeu muitos pepinos. Se nós comemos muita coisa antes de dormir, vamos ter sonhos, não é? Todos os sonhos não são de Deus, mas alguns sonhos são. O segundo meio em que Deus falava com o povo naquele tempo foi pelos sacerdotes. O sacerdote tinha no vestido 2 pedras. Uma pedra no lado esquerdo, outra pedra no lado direito. E quando o povo queria uma resposta de Deus, eles chegavam ao sacerdote e faziam a sua pergunta. Se uma luz brilhava na pedra do lado direito, a resposta era positiva. Se uma sombra caía sobre a pedra no lado esquerdo, a resposta era negativa. O rei Saul havia desobedecido a Deus e ele não dava mais para eles sonhos. Ele havia matado todos os sacerdotes. Por isso Deus não podia falar através dos sacerdotes. Mas tinha um terceiro meio. Uma terceira maneira em que ele falava. Pelas profetas. Deus usou os profetas para comunicar-se com o ser humano. E nós vamos ver ao estudar a palavra de Deus que Deus ainda usa este meio. Os sacerdotes não existem mais, porque quando Jesus chegou, o véu do templo se rasgou de cima para baixo e acabou o sistema de sacrifícios e o tempo dos sacerdotes. Mas os profetas ainda nos comunicam pelas palavras das Escrituras. Os profetas ainda nos falam. Os profetas têm uma mensagem para nós. E todos os profetas nas Escrituras não eram homens. Deus escolheu profetas e profetisas. Por exemplo, em Êxodo 15:20, nós temos a história da profetisa Miriam,
irmã de Arão. Nós podemos ver em outras passagens o nome de outros profetas. Em Juízes 4:4, a Bíblia fala da profetisa Débora. Nós abrimos a Bíblia em 2 Reis 22:14, e lá lemos a história de uma profetisa chamada Hulda. E também, indo para o Novo Testamento, em São Lucas, o 2º capítulo, temos uma profetisa chamada Ana, no tempo do nascimento de Jesus. Viajamos para a cidade de Cesareia, onde nós estivemos algumas noites atrás. E lá havia um evangelista em Cesareia que se chamava Filipe. E ele tinha 4 filhas. Ele morava em Cesareia com essas 4 filhas, e essas 4 filhas, todos, dizia o livro de Atos, tinham o dom da profecia. 4 profetisas numa casa, com a mensagem de Deus para a igreja de Cesareia. Muitas vezes Deus tem falado para a sua igreja através dos profetas. Os profetas abrem a cortina do futuro para nos mostrar o que há de acontecer. Nós lemos na Bíblia que todos os profetas não eram do Velho Testamento. Aliás, o livro de Joel nos fala que nos últimos tempos ainda terão profetas e profetisas. O livro de Joel fala: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Nos últimos tempos, a Bíblia disse que o dom da profecia voltaria para a igreja. Na igreja cristã, Deus deu vários dons. E nós lemos no Novo Testamento, as palavras de Paulo, disse, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A igreja tem pessoas para pregar, pastores, tem pessoas para evangelizar. Deus deu esse dom para eles. E a Bíblia diz que no Novo Testamento teríamos profetas, como Ana. Nós, alguns dias atrás, estudamos Apocalipse 12. E eu prometi que ia completar um versículo lá que não deu tempo para explicar. Vamos agora ler este versículo mais uma vez. Nós vamos ler em Apocalipse 12, a última parte, onde nós lemos: irou-se o dragão contra a mulher. Vamos parar aqui um momento. Para as pessoas que não estiveram aqui quando falamos nesse assunto, a mulher representava o quê? A igreja. Muito bem, são bons estudantes. E a igreja pura, vestida de branco, representa a igreja remanescente, a igreja cristã dos últimos tempos. A mulher irou-se, o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. 2 sinais mostrando a igreja certa dos últimos tempos. A igreja remanescente. 2 sinais importantes. Qualquer igreja cristã pode ser uma igreja maravilhosa, pode ter um pastor carismático e muito cristão, dedicado a Deus e usado por Deus. Pode ter membros maravilhosos, bons cristãos, que aceitaram a Jesus e a salvação dele. Mas se não tem estes 2 sinais, não é a igreja remanescente que está aqui referido em Apocalipse 12. Quais são os 2 sinais? Um sinal. Primeiro sinal, guardam os mandamentos de Deus. Não 8, não 9, mas todos os 10, incluindo o 4º mandamento que disse: lembra-te do dia de sábado para santificar. Infelizmente, aqui se elimina 95% das igrejas cristãs.
não tem este sinal. Mas tem mais um sinal. Qual é outro sinal? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora vem a vez de não dar a minha opinião. Porque agora queremos saber o que é este outro sinal. O que é o testemunho de Jesus? E mais uma vez, não é hora de dar a minha opinião ou dar a opinião de qualquer outro pregador, ou sacerdote, ou teólogo. Eu quero ir diretamente para a Bíblia. Eu quero saber o que a Bíblia disse. Eu faço a pergunta: o que é o testemunho de Jesus? A resposta vem em Apocalipse 19:10. Vamos ler. João viu um anjo e ele desmaiou. Ele queria adorar o anjo disse: eu não sou divino, eu sou uma criatura como tu. Fui criado pelo grande Deus. Não pode me adorar. Agora vamos ler. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças tal, só conserva o teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. O que é este testemunho de Jesus? Agora a Bíblia vai responder. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não são minhas palavras. A Bíblia disse que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora eu vou, nos próximos minutos, abrir um segredo. Um segredo que tem sido guardado muito tempo. Um segredo que muitas pessoas nunca ouviram falar. Mas é uma pena guardar um segredo. Eu quero que todos compreendam essa coisa que às vezes tem sido escondida. Porque é uma verdade preciosa. Todas as verdades de Deus são preciosas. Nós vamos estudar como o espírito de profecia tem se manifestado na igreja remanescente dos últimos dias. Agora, em primeiro lugar, eu quero agora identificar, ou melhor, eu quero dar o sentido de uma palavra. Todos aqui já ouviram falar em adventistas. Tem mais adventistas aqui do que vocês podem pensar. Porque cada pessoa que crê que Jesus vem outra vez é um adventista. Isso que quer dizer a palavra adventista. Existem muitos adventistas no mundo. Tem adventistas católicos. Eu conheço muitos católicos que creem que Jesus vem outra vez. Eu conheço muitos padres católicos que são adventistas. Porque eles creem que Jesus vem outra vez. Tem muitos adventistas que são metodistas e batistas e Assembleia de Deus e outras igrejas. Qualquer pessoa que crê que Jesus vem outra vez é realmente um adventista. Agora nós queremos falar um pouco da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De onde vem? Dando um pouco dessa história, nós vamos compreender melhor como o espírito de profecia tem se manifestado nos últimos dias. É uma história maravilhosa. É uma história que todos devem conhecer. Foi nos anos 1800 e pouco que um pregador, um homem leigo, um membro da Igreja Batista, começou a estudar a Bíblia como todos nós devemos estudar. Seu nome era Guilherme Miller. Agora vamos identificar ele logo. Porque eu ouvi alguém dizer que Guilherme Miller errou a interpretação da Bíblia. Por isso a Igreja Adventista do Sétimo Dia está errado, porque fez uma profecia errada. Vamos corrigir isso logo. O Guilherme Miller não foi um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele nasceu na Igreja Batista e ele morreu na Igreja Batista. Ele nunca se tornou Adventista do Sétimo Dia. Mas por isso eu não vou criticar os batistas. Só porque ele errou num ponto
não quer dizer que a Igreja Batista está errada. Ele era um grande estudante das Escrituras. E ele olhou profundamente as Escrituras. E nas Escrituras, ele achou uma passagem muito importante no livro de Daniel. Uma passagem que identificava um tempo do fim. Um tempo bíblico que gostaria de ter tempo para estudar com todos. Mas os pastores vão estudar isso mais tarde, depois da nossa saída, porque nosso tempo está se esgotando. Mas ele, depois de estudar as profecias de Daniel, ele viu uma profecia que apontava ao ano 1844, que disse que o santuário seria purificado, e ele julgava que o santuário era essa terra, e ele chegou à conclusão que Jesus viria em 1844. Ele não queria pregar. Ele estava na sua fazenda um dia, ele disse, eu não quero pregar, mas Deus estava chamando ele a pregar. E um dia ele fez um pacto com Deus. É muito sério e perigoso fazer um pacto com Deus. Ele disse, Deus, eu não quero pregar, mas se vem uma mensagem, uma oportunidade, um convite de pregar, eu não sou pastor, mas se alguém me convidar imediatamente, eu vou aceitar. Abriu os olhos, estava se aproximando um homem da Igreja Batista. Disse, nosso pastor viajou, o senhor pode pregar no domingo que vem? E ele havia prometido a Deus fazer isso, e ele fez. E ele começou a pregar a mensagem de Daniel e as profecias de Daniel e Apocalipse. Nós podemos visitar o túmulo de Guilherme Miller. Ele pregou com tanto poder que milhares e milhares, dezenas, centenas de milhares chegaram à conclusão que Jesus viria em 1844. Jesus não veio. Eles esperaram. Ficaram muito decepcionados, choraram, porque esperavam ir para o lar eterno e Jesus não chegou. E depois eles pensaram, será que Deus nos decepcionou? Será que Deus nos enganou? Estudaram a Bíblia um pouco mais e descobriram que haviam se enganado. A Bíblia não disse que Jesus viria em 1844. Disse o santuário seria purificado. E estudaram a Bíblia e descobriram que o santuário existe lá no céu. No livro de Hebreus, no livro de Apocalipse, acharam muitas passagens dizendo isso. E depois acharam uma profecia curiosa. Em Apocalipse 10:10, disse o apóstolo João, tomei o livrinho na mão do anjo, e eu comi, e na minha boca era doce como mel, mas depois que eu comi, o meu ventre ficou amargo. E eles pensaram, foi assim essa mensagem de Daniel. Quando nós comemos a mensagem, era tão doce, pensávamos que daqui um pouco vamos para o céu. Mas depois houve a grande decepção, Jesus não veio e ficou amargo a mensagem. Mas depois disso, disse a palavra de Deus que não deveriam se desanimar. Deveriam continuar. Agora vem a curiosidade. Um grupo de pessoas não queriam se desanimar, muitos se desanimaram e deixaram a fé. Mas um grupo disse, nós não podemos deixar a fé. Em 1842, no estado de Maine, um homem chamado Guilherme Foy recebeu uma visão de Deus. Não foi um sonho comum. Este pregador batista, Guilherme Foy, viu uma visão deste pequeno povo indo para o céu num caminho muito estreito. E ficando muito desanimado. Mas ele recebeu uma mensagem, disse que não deve desanimar, vai chegar ao alvo, Deus vai vos levar ao céu. Não tenho tempo para detalhes agora. Mas Deus disse para Guilherme Foy, esta é a mensagem que este povo precisa ouvir. Mas ele disse, eu não vou contar. Não tenho coragem de dizer que eu recebi uma mensagem de Deus. Eles vão dizer que foi um sonho. Vão dizer que eu comi muito pepino antes de dormir. Vão fazer pouco de mim.
e ele não teve a coragem. E como ele não queria falar, um pouco mais tarde, um outro homem, em 1800, primeiramente, vamos olhar aqui o túmulo de Guilherme Foy. Ele não teve a coragem de pregar a mensagem. Um pouco mais tarde, em 1844, um outro homem, chamado Hazen Foss. Ele também foi um ministro do Evangelho. Morava na cidade de Portland, Maine. Recebeu uma visão. Ele viu um povo subindo numa estrada estreita, desanimado, e Deus deu uma mensagem: vão chegar ao alvo, não desanimam. Mas Hazen Foss também faltou coragem. Disse: eu não vou dizer para as pessoas que eu recebi uma visão de Deus. Ele também não teve coragem e ele não proclamou a mensagem. Mais tarde ainda, Deus falou para uma outra pessoa. Hazen Foss morreu sem ter transmitido a mensagem que Deus deu para ele, porque não tinha coragem. Um pouco tempo mais tarde, uma jovem chamada Ellen Harmon recebeu a mesma visão, mas ela teve mais coragem do que os homens. Ela era fraca, doente, não tinha muito estudo. Mas ela levantou e contou o que Deus mostrou para ela, a visão do povo de Deus subindo num caminho estreito, desanimado, mas Deus disse: não desanima, vão até o fim. E quando ela contou, 2 homens estavam na reunião. Um se chamou Guilherme Foy. Ele se levantou e disse: eu ouvi a mesma mensagem, mas eu não tive a coragem de transmitir a mensagem. Outro homem levantou, era Hazen Foss. Disse: eu também recebi a mesma mensagem, mas eu não tive a coragem de falar. E durante uma vida, esta moça recebeu visões de Deus. Coisas maravilhosas. Ela recebeu mensagens de Deus. Que tipo de mensagem? Lembrando-nos que ela não foi uma pessoa que terminou a escola. Ela teve que parar na escola primária porque não podia escrever, a mão tremia tanto, faltava saúde. Mas Deus deu força para ela. E durante a sua vida, ela escreveu mais de 60 livros. Livros que estão sendo espalhados em todo o mundo. Que tipo de livros que uma menina sem escola podia escrever? Livros que estão sendo usados em muitas universidades e colégios do mundo hoje, em muitos países. Aliás, num país da Europa, o ministro de Educação precisava escrever um manual para educação para aquele país. Ele viu um livro de Ellen, a menina que não teve tempo de estudar, não teve possibilidade de estudar. Um livro grande que fala sobre educação. E ele disse: olha, eu não podia ter um manual melhor. E para seu país adotou este livro. Meu grande amigo, que era procurador-geral do Brasil, em Brasília, faleceu alguns anos atrás, Dr. Clayton Rossi. Eu estive na casa dele uma noite. E estava falando com muitos advogados do governo federal do Brasil. E um deles me falou que ele teve que fazer muitos discursos para formaturas de advogados no Brasil. Sendo do governo federal, foi muito procurado. E ele pegou os livros desta moça e tirou todos os discursos do que ela escreveu. E disse: quando ele dava os discursos, o povo falava: mas de onde o senhor tem tanta sabedoria? Não tem nenhum outro juiz no país que pode ter a sabedoria que o senhor tem. De onde vem? Disse: de um livro que eu tenho escrito para uma moça. Como ela, sem ir para a escola, podia escrever todos estes livros? É uma coisa que seria impossível se não fosse por Deus. Ela andava muitas vezes com seu marido, de cavalo, e um dia ela estava andando com ele,
E haviam tomado emprestado um cavalo, mas o cavalo era um cavalo bravo. E seu marido, Tiago White, ela se tornou Ellen White, segurava as rédeas com toda a força, mas não estava conseguindo segurar o cavalo. Era tão bravo. Ele estava puxando com toda a força, eu pensava que não ia controlar, quando de repente o cavalo parou. E ele não sabia o que aconteceu. O cavalo ficou parado com a estátua. E ela saiu da frente da carruagem, colocou a mão no cavalo, que nunca deixou ninguém tocar nele sem dar coice, mas o cavalo ficou parado. Colocou a mão para se segurar e desceu, e foi para o lado da estrada, e Deus deu uma visão para ela. Enquanto ela andava de um lado para o outro, ouvindo a voz de Deus, o seu marido pegou o chicote e bateu no cavalo, mas o cavalo não tomou um passo, não mexeu. Depois que terminou a visão, ela voltou, colocou a mão no cavalo para se segurar, entrou outra vez e sentou, e quando estava sentado, o cavalo começou a correr como antes. Muitas dessas coisas foram registradas nas histórias. Pode ver nas bibliotecas, histórias maravilhosas. E ela escreveu coisas no seu tempo, no fim do século passado, no fim do século atrasado agora, no século, no fim dos anos 1900 e começo o fim dos anos 1890 e começo dos anos 1900. Antes que ninguém sabia o que era o câncer, ela falou das causas do câncer. E hoje os médicos estão descobrindo que tudo que ela falou estava certo. Ela falou dos perigos de colesterol, num tempo quando ninguém ouviu falar em colesterol. Mas ela disse que nos últimos tempos vai ser um problema grande. E os médicos vão falar de colesterol e todos nós já ouvimos falar hoje, não é? Não é mais uma coisa estranha. Ela falou dos perigos de tabaco. No tempo dela, os médicos diziam que era muito bom fumar. Fazia bem aos pulmões. Eles não sabiam os perigos, mas ela já falava dos perigos de tabaco. E ela também falava da influência pré-natal. E hoje os médicos estão descobrindo que tudo que ela falava estava certo cientificamente. Ela falava em ecologia numa época que quando o povo achava que fumaça era um sinal de progresso. Quanto mais fábricas soltando fumaça, melhor. E ela falou da poluição do ar e a poluição da água que aconteceria nos últimos dias. E um dia ela falou uma coisa que ficou completamente ridículo. Os cientistas falaram, essa mulher é louca. Ela falou das correntes elétricas do sistema nervoso. E o povo disse, que correntes elétricas? O povo nem sabia o que era eletricidade naquele tempo. E muitas pessoas têm livros escritos dizendo, essa é uma prova que ela era totalmente louca. Mas aconteceu uma coisa. Muitos anos depois que ela escreveu, começaram a estudar. Vamos ler primeiro o que ela escreveu. Ela usou essas palavras, os nervos do cérebro que se comunicam com todo o sistema representam um único meio pelo qual os céus podem comunicar-se com o homem e influenciar a sua vida. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui as forças vitais. E o resultado é a perda de sensibilidade da mente. Quando ela escreveu essas palavras, era uma coisa ridícula. E todos os cientistas disseram, esta mulher é louca. Mas alguns anos mais tarde, em 1929, um cientista chamado Hans Berger descobriu, e ele começou a publicar algumas figuras pequenas e estranhas com apenas linhas onduladas. E o seu estudo cresceu e tornou-se numa ciência que hoje chamamos eletroencefalografia. E hoje todos os médicos sabem que ela tinha razão. Hoje todas as pessoas sabem que ela não era louca.
Hoje temos centenas de laboratórios que estão decifrando os gráficos das descargas elétricas do cérebro humano. Não, ela não era louca. Tudo o que ela falava estava certo. Ela iniciou na cidade de Battle Creek, nos Estados Unidos, um lugar que eu visitado muito, um hospital que se tornou o maior hospital do mundo daquele tempo. Pessoas vinham da Europa, de todos os Estados Unidos, presidentes dos Estados Unidos, os grandes cientistas como Edison e Firestone e muitos outros foram lá para receber a cura. E lá tinha médicos sobre a orientação de uma moça que nunca estudou medicina. Um homem que se tornou famoso, Dr. Kellogg, John Harvey Kellogg, recebeu toda a sua orientação dela. Ele foi o cirurgião mais famoso dos Estados Unidos. Ele era muito procurado por todos os médicos americanos. E perguntaram de onde conseguiu a sabedoria. Ele dizia, eu recebo tudo de senhora Ellen White. Sem ela eu não ia saber nada. E muitas das coisas que ele usou estão sendo copiadas por médicos ao redor do mundo hoje. E cada dia, se você come cornflakes, flocos de milho, Kellogg, pode saber que foi o Kellogg que inventou essa comida. E ele inventou porque ele aprendeu dela. Coisas maravilhosas que aconteceram. Coisas que são difíceis de acreditar. O Battle Creek se tornou um centro de medicina para toda a América e o mundo. E Dr. Kellogg foi o diretor do hospital lá. E hoje a Igreja Adventista tem hospitais em todas as partes do mundo, incluindo São Paulo e Belém e outros lugares no Brasil, que estão curando pessoas e que estão fazendo um trabalho muito grande por causa de uma moça que nem estudou medicina, nem terminou a escola primária. Agora, nós queremos fazer umas provas. Eu não sou uma pessoa de aceitar uma coisa que não combina com a Bíblia. Então, eu quero saber umas coisas. Em Daniel 10, 17, temos essas palavras. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar como meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Nos tempos bíblicos, quando o profeta teve uma visão, ele não respirava, não tinha fôlego. Se alguém quer pretender ser profeta, se alguém quer fingir que é profeta, eu tenho um conselho para qualquer pessoa que quer fazer isso. Suas visões é melhor ser bem curtas, porque você não pode respirar durante a visão. Então é melhor não ter visão mais de 1 ou 2 minutos, não é? Porque ninguém pode ficar mais tempo do que isso sem respirar. Ela teve visões até de 4 horas sem respirar. É um sinal que ela cumpriu completamente. E tem outros sinais. Números 24:6, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão de Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Os profetas bíblicos não respiravam durante a visão e sempre ficavam com os olhos abertos. Nós temos muitos testemunhos oculares que conheceram ela e escreveram. Por isso, tudo que estou falando está bem documentado. J.N. Loughborough era um homem de muita sabedoria. E ele escreveu muitas vezes sobre o que aconteceu com ela. E os escritos dele mostram que tudo era como a Bíblia manda, não era diferente. Ele escreveu essas palavras. Por 4 ou 5 segundos, ela parecia cair como uma pessoa desfalecida. Logo depois se apresentava com uma força sobrenatural, levantando-se e caminhando pela sala. Havia movimentos frequentes das mãos e braços, apontando para a direita ou a esquerda, enquanto olhava para os lados. Todos os movimentos apresentavam-se de forma muito delicada. Qualquer que fosse a posição da mão ou do braço, ninguém conseguia mudá-lo. Seus olhos estavam sempre abertos e ela não piscava.
Sua cabeça sempre erguida, olhando adiante, não com olhar fixo, mas com expressão agradável. Diferente do normal, no sentido em que ela parecia olhar firmemente para um objeto à distância. Ela não respirava, mas sua pulsação era regular. Seu semblante era agradável e a cor do seu face tão normal como no seu estado natural. Estou lutando um pouco com o relógio hoje à noite, só vou tentar falar rapidamente. Mas um homem chamado Dr. Fleming disse, eu não acredito nisso. E um dia disse, quando ela entrar numa visão, eu quero estar presente. E um dia ela estava recebendo uma visão na igreja de Battle Creek. E chamaram ele. E ele fez um exame. E ele ficou apavorado. Depois de fazer uns exames nela, e viu que ela não estava respirando, ele disse, isso tira qualquer dúvida. Não há fôlego no seu corpo. Um outro médico também queria ter prova. E ele entrou. E depois de examinar ela, ele ficou com grande medo. Perguntaram, doutor, que é isso? Ele disse, seu coração e pulsação estão bem, mas ela não respira. Só Deus pode entender isso. Deixe-me sumir desta casa. E ele saiu correndo com medo. Porque ele comprovou que ela não respirava. Em Daniel 10, 11, disse que o povo, quando estava com o profeta, às vezes ficava apavorado. Disse, ora, só eu, Daniel, vi aquela visão. Pois os homens que estavam comigo não ouviram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Este médico fugiu para se esconder, porque disse impossível alguém ficar sem respirar tanto tempo e não acontecer nada. Em Battle Creek um dia, ela estava tendo uma visão, os irmãos estavam juntos, e seu marido chamou 2 homens, os mais fortes, eram campeões da luta. Eram homens grandes e disse, olha, separam as mãos dela. Cada um de vocês pode usar 2 mãos para um braço dela. Pode puxar à vontade e não precisa ter medo, porque Deus está cuidando dela. E esses 2 homens pegou um braço e outro braço, e usaram toda a força que podiam usar, mas não conseguiram separar as mãos deles. Disse, vocês podem tentar separá-las até estejam completamente convencidos. Eles tentaram e não conseguiram. Disse, agora mexe com um dedo. Pode levantar um dedo. Mas eles não conseguiram. De repente ela começou a dar gestos com as mãos. E eles seguraram as mãos e não podiam parar as mãos. Colocaram uma lâmpada de querosene, que naquele tempo era a coisa mais brilhante, em frente dos olhos para ver se ela piscasse. E ela não piscou. Nós podemos saber que a Bíblia pode nos mostrar certas coisas. A Bíblia diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós sabemos que tem profetas verdadeiras e profetas falsas. Eu quero saber, será que ela foi uma profetisa certa ou falsa? O livro de 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, Paulo disse, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o bom. É isso que queremos fazer nos próximos momentos. Nós queremos julgar, nós queremos comparar com a Bíblia, porque tem 4 testes que a Bíblia dá. Vamos ver o que a Bíblia diz e como podemos saber se profeta é profeta de verdade. Vamos ler uma passagem agora que nos dá uma dessas regras. Encontramos esta passagem no livro de Isaías. Diz, quando vos disseram, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Agora vem a prova. A lei e o testemunho. Se eles não falaram desta maneira, jamais verão a alva. Nós temos a prova aqui. Para ser profeta de Deus, não pode contradizer a Bíblia. Escutem bem agora. Se Ellen White falasse uma palavra
contradizendo a Bíblia, eu teria que dizer que ela era profetisa falsa. Porque a Bíblia foi escrita pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca dará para alguém uma visão que contradiz o que ele já falou. Eu não posso aceitar nenhum profeta, nenhuma profetisa, se não concorda com a Bíblia. E podemos dizer que alguém me disse, a Igreja Adventista não segue a Bíblia, segue Ellen White. Totalmente errado. Nós temos pregado quase todas as doutrinas da Igreja Adventista nas últimas 26 noites. Agora eu quero perguntar aos que assistiram. Quantas vezes eu disse, isso é verdade porque Ellen White disse? Quantas vezes? Alguém ouviu? Quando eu disse que era a minha opinião, o que eu mostrei? A Bíblia. Alguém perguntou a ela, mas os seus escritos são outra Bíblia? Disse, de maneira nenhuma. Meus livros são uma luz pequena que dirige as pessoas para a luz grande que é a Bíblia. A Igreja Adventista não tem uma doutrina baseada nos escritos de Ellen White, porque ela nunca fez nenhuma contradição. Aliás, temos o conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Aqui disse, o dom de línguas é importante, e foi importante em Atos 2, para pregar o evangelho que os que não ouviram. É isso a finalidade de línguas, não é para fazer dentro da igreja, é para evangelismo, disse Paulo. Mas o dom da profecia é para os crentes, para as pessoas que aceitam, para a sua orientação. Ela nunca fez nenhuma contradição da Bíblia. Segunda regra, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Mais uma vez, então, a segunda regra disse que um profeta tem que estar 100% certo. O profeta não podia estar 99% certo, nem 99,9%. Um profeta bíblico que fizesse qualquer engano, qualquer profecia que não era certo, seria apedrejado. Se eu tivesse tempo, eu poderia passar horas falando das profecias dela. Lá na igreja de Battle Creek, nós vamos só mencionar porque não temos tempo para mais. Ela fez uma declaração curiosa, era pouco antes da Guerra Civil dos Estados Unidos. Os políticos diziam que não vai haver uma guerra civil. Os políticos disseram que vão ser resolvidos os problemas e não vai haver uma guerra. Mas ela disse na igreja, brevemente nossa nação estará em conflito e tumulto. Alguns de vocês perderão os seus filhos nessa guerra. O povo disse, essa mulher é louca. Os políticos dizem que não vai haver guerra. Como ela pode saber que haverá guerra? Mas poucos dias depois, estourou a guerra civil horrível dos Estados Unidos. E muitas pessoas que ouviram essas palavras perderam filhos nessa guerra. Ela não somente descreveu a guerra, ela falou de detalhes da guerra. Ela escreveu em Parkville, Michigan, 12 de fevereiro de 1861, antes da guerra, ela deu detalhes de uma batalha chamada Batalha de Manassas. E sabe que depois saiu um livro de W.W. Blackford, que estava presente na batalha, e ele escreveu um livro com uma descrição da batalha. Só que ele descreveu depois da batalha, ela descreveu antes. E os dois relatórios são quase idênticos. Ela era tão precisa, mas precisamos ir para frente. Nós vamos ver mais uma regra importante. Amados, disse o apóstolo João, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ele continua, disse, nisso reconheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito de qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ela sempre ergueu o Salvador Jesus Cristo. É uma das provas de uma profeta. Ela nunca se elevou a si mesmo, sempre falou em Jesus Cristo, escreveu um livro desejado de todas as nações, que a biblioteca do governo americano em Washington, D.C., escolheu como melhor livro já escrito sobre a vida de Cristo. E muitas pessoas, lendo este livro, reconhecem que este livro apresenta Jesus de uma maneira maravilhosa e ajuda milhões de pessoas a aceitar a Cristo. Em São Mateus 7 temos mais uma prova. Diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós precisamos escolher e nós precisamos ter nossos olhos abertos. Nós precisamos ver os frutos de qualquer pessoa que está recebendo uma mensagem de Deus. Quais foram os frutos de Ellen White? Nós precisamos ser um selecionador de frutos. Senão, podemos nos enganar. Se estudamos a vida dela, até os inimigos dela reconheceram que ela sempre tinha a vida direito. Sr. Kenwright se tornou inimigo dela, escreveu livros contra ela. Mas mesmo quando estava escrevendo, a secretária disse, ele chorava, levantava a mão e disse: eu estou escrevendo mentiras. Ela é uma pessoa santa de Deus porque ele conheceu. E antes de morrer, ou quando ela morreu, ele foi para o enterro, passou o corpo dela e disse: uma maravilhosa senhora cristã. Ele reconheceu que ela era uma pessoa de Deus. Quando ela morreu, em 1915, um jornal chamado Independente de Nova York, 23 de agosto, escreveu essas palavras. Essas são palavras de uma pessoa não cristã, um repórter. Ele disse: de qualquer forma, ela era totalmente honesta em sua crença, nas suas revelações. Ela nunca mostrou orgulho espiritual e nunca buscou lucros. Ela viveu a vida e fez o trabalho de uma profetisa real, a mais admirável entre da sucessão americana. Ela nunca deixou ninguém triste. Algumas semanas atrás, eu contei uma história. Do lugar onde eu cresci. Estão vendo a casa onde eu cresci. E contei da sorvetaria do meu pai. Meu pai tinha sorvetaria nesse lugar com tanto neve. E no inverno, quando o povo estava congelado, não podia trabalhar lá fora mais, eles entravam na loja do meu pai, na sorvetaria, para esquentar as mãos. E quando estavam esquentando as mãos, sabe o que faziam? Chupavam sorvete. E às vezes passaram bastante tempo lá, meu pai tinha um prateleiro com livros. E um dia um pastor evangélico chegou e viu os livros e disse: Sr. Feyerabend, o senhor tem livros de Ellen White. Ela foi uma profetisa falsa. E todos os livros dela deveriam ser queimados. Meu pai, com muito calma, disse: olha, o senhor é um pastor, eu não sou pastor. Eu aceito o seu conselho. Ele tinha uma estufa na loja para aquecer a loja. Ele disse: olha, nós vamos queimar os livros agora mesmo. Disse: muito bem, senhor. O senhor é um homem inteligente, o senhor aceita meu conselho. Disse: olha, aqui tem um livro chamado Desejado de Todas as Nações. Vamos queimar este livro primeiro. Disse: muito bem. Meu pai disse: eu vou abrir a estufa e o senhor vai jogar o livro dentro do fogo. Disse: muito bem. Estou gostando de ouvir. Meu pai disse: mas antes de destruir o livro,
É um livro que eu tenho há muitos anos. O senhor importa se eu só ler 1 ou 2 parágrafos, porque não vou ter esse livro mais. Você pode ler rápido. Ele abriu o livro e começou a ler a descrição dela da crucifixão. Fora da Bíblia não existe nada igual. Quando ele começou a ler, eu como menino, olhei o pregador, o pastor, e o rosto dele estava molhado ao ouvir a descrição do sofrimento de Jesus. E meu pai leu um pouco de tempo e disse, senhor, pode jogar o livro agora? Se não quero jogar, quero ouvir mais. Onde posso encontrar essas palavras? Eu preciso para meus sermões. Nunca ouvi coisa tão bonita. Eu conheço pessoas que me falam, eu não creio em Ellen White. Eu acho que ela foi uma profetisa falsa. Em 47 anos de ministério, muitas pessoas têm me falado isso. Eu sempre falo para eles, faço uma pergunta e sempre recebo a mesma resposta. Eu pergunto, quantos livros você leu dela? Sabe que é a resposta que eu sempre recebo que as pessoas não gostam dela? Eu não leio esses livros. Porque eles estão contra alguma coisa que não conhecem. Eu nunca vi ninguém que podia ler e não ficar com a forte impressão que é de Deus. E ela orienta a igreja. A igreja está crescendo em todo o mundo porque tem aceitado a orientação dela. E pessoas que aceitam a orientação dela, sabe o que acontece? Eles começam a estudar a Bíblia mais. Eles chegam a amar a Bíblia. Eles querem saber mais de Jesus. Porque os livros dela não separam as pessoas das Escrituras, eles levam as pessoas para as Escrituras. É o segredo mais bem guardado no mundo. Mas a pessoa que descobre esse segredo e conhece os escritos de Ellen White, vão dizer, graças a Deus, a Bíblia disse que nos últimos dias vossas filhas profetizarão. A Bíblia diz que o espírito de profecia seria um sinal da igreja. Graças a Deus, Deus deu esta orientação. E se você quer conhecer a Bíblia mais, se você quer conhecer mais a Jesus, toma tempo para ler esses livros, porque lhe dão orientação, te levarão diretamente para Cristo. E todos nós queremos isso. A Bíblia disse, e o conselho que eu quero deixar com todos hoje à noite, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o bem. Todos nós temos a obrigação de seguir este conselho. Não vamos desprezar sem julgar, sem examinar. E com isso Deus vai nos levar a fazer parte da multidão do povo de Deus que está pregando a mensagem de Deus em todos os países do mundo, com grande poder, e levando essa mensagem. E hoje à noite temos a prova disso. E queremos convidar a todos a entregar a sua vida a Jesus hoje, aceitar a sua mensagem, aceitar a mensagem bíblica. E Deus vai te dar alegria e prazer. Tudo a Cristo aqui entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto a submissão, sempre, sempre seguirei. Tudo Vamos orar.
Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, como é bom entregar nossa vida a Ti. Te agradecemos a informação das Escrituras. Te agradecemos as verdades que nos levam a confiar em Ti. As promessas que nos dão mais fé e o convite que todos nós temos a chegar a Ti. Pai, abençoe cada pessoa que está ouvindo minha voz nesta noite. Enquanto estamos aqui em oração, Deus está falando para milhares, centenas de milhares de pessoas. Deus dá toda a evidência, não precisamos ter dúvida. O povo remanescente dos últimos dias está bem identificado na Bíblia. Ninguém precisa duvidar. Mas agora Deus chama. Muitas pessoas têm ouvido noite após noite as verdades das Escrituras. Mas precisamos mais uma coisa do que ouvir. Como dizemos outra noite, não podemos ser quase cristãos. Houve um grande pregador, Dr. Hudson, que contou a história de uns membros da igreja dele. O pai, o marido, era marinheiro. E ele fez uma viagem num navio novo chamado Royal Oak, um navio maravilhoso. E o dia chegou da volta e ele estava esperando, a família estava esperando o marido e pai chegar. Sabiam que ele ia chegar à tarde e a mãe fez a melhor comida para ter uma festa quando ele chegasse. As crianças tomaram banho e a mãe colocou melhor roupa, penteou os cabelos. Ela se aprontou, todos estavam prontos. Alguém bateu a porta. As crianças disseram, papai, chegou. Ela abriu a porta, mas não era seu marido, era o pastor, Dr. Hudson. Disse, entra, pastor. Nós vamos ter uma festa, meu marido vai chegar daqui um pouco. Ele disse, olha, eu tenho uma triste notícia. Seu marido não vai chegar. Recebemos uma mensagem que o navio afundou e todos morreram afogados. Seu marido não vai chegar. E ela começou a chorar. Disse, estávamos prontos para ele tão perto de casa. Quase aqui e perdido. Alguém está quase em casa hoje, mas ainda perdido. Deus te chama. Você ouviu muitas verdades, mas agora, coisa importante, tomar um passo. Alguém aqui, ou em qualquer outro salão, quer dizer, eu vou tomar este passo. Eu não vou demorar mais. Estou vendo mãos se levantando. Levanta sua mão agora. Que Deus abençoe. Levanta sua mão bem alta. Toma essa decisão tão forte. Estou vendo dezenas de mãos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Estamos um pouco mais tarde hoje. Mas Deus sabe quem é. Vai falar com o pastor, onde você está. Ou com qualquer pessoa que é parte da equipe. E dizer, eu também vou me unir ao povo de Deus. Eu quero fazer parte deste povo que está pregando o Evangelho eterno em todos os países do mundo. Pai, te agradecemos as decisões. Abençoe a cada pessoa que tomou uma decisão. E abençoe as pessoas que ainda não tiveram a coragem, para que eles não esperam que seja tarde demais. Despede-nos agora com a tua bênção, com a tua paz. Pedimos em nome de Jesus. Amém.